Olá, meus amigos e amigas apaixonados pela orquidofilia. Tudo bem com vocês, pessoal? Pessoal, o tema do vídeo de hoje, nós iremos falar um pouquinho sobre raízes. E aí, como andam as raízes aí das suas belezuras? Estão lindas? Estão enraizando? Agora que estamos no período das chuvas, como estão? Pessoal, não sei se vocês já perceberam, mas com as chuvas, tudo fica mais lindo, mais enraizado, as raízes ficam lindas, brotações lindas, não é mesmo? Mas por que isso acontece somente no período das chuvas, Márcia? Porque a chuva, pessoal, é o melhor adubo natural que existe. Não existe nenhum adubo igual às chuvas. A água da chuva, ela é rica em nitrogênio, por isso que acontece essa explosão de raízes, essa explosão de brotações que nós temos, de desenvolvimento das nossas plantas. Todas as plantas se desenvolvem muito, não somente as orquídeas, como nós estamos falando, mas todas as plantas se desenvolvem muito no período das chuvas, não é mesmo? Por conta do nitrogênio, isso faz com que as nossas plantas se desenvolvam melhor. Então, não existe nenhum adubo, pode ser importado, pode ser nacional, não existe nenhum adubo igual à chuva, à água das chuvas, pessoal. Como estão as raízes aí das suas orquídeas, das suas belezuras? Você sabe como cuidar dessas raízes, como cuidar para que as ponteiras não queimam, para que nós possamos ter raízes lindas, com as ponteiras saudáveis? Algumas pessoas que estão começando no cultivo hoje não sabem como devemos cuidar dessas raízes. Ah, Márcia, como devo cuidar? Na hora da adubação, você costuma regar suas plantas antes da adubação? É preciso que você regue as suas plantas antes da adubação. Porque se você não regar, as raízes secam, o que acontece? O que pode acontecer? Queima de ponteiras. Sabe aquela pontinha verde? Deixa eu mostrar para vocês. Olha isso aqui como que tá lindo. Eu peguei essa aqui para dar o exemplo para vocês. Sabe essas pontinhas verdes aqui? O que acontece se você não molhar a sua planta antes de qualquer aplicação química, pessoal? Nós temos que molhar. Temos que molhá-las antes. Ah, Márcia, mas choveu a noite toda, eu quero adubar hoje, pela manhã, eu preciso regar? Não, aí a sua planta vai estar toda molhada, as raízes vão estar hidratadas e você não precisa molhar. Então, você precisa de regar antes de qualquer aplicação química que vocês irão fazer. Eu vou aplicar defensivo, eu tenho que regar antes. Deixa escorrer. Você rega, deixa escorrer. Aí você aplica o seu defensivo e o seu adubo, para não acontecer a queima das ponteiras das raízes. Porque essa raiz aqui, pessoal, que sai aqui, olha, essa raiz, ela é única. Essa raizinha aqui, ela é diferente. O enraizamento das orquídeas é diferente do enraizamento de todas as outras plantas. Ah, por que, Márcia, que é diferente? Porque, pessoal, as outras plantas, as árvores, as demais plantas, ela tem o enraizamento, ela tem a raiz primária, que é a raiz principal, de onde vai se bifurcar várias outras raízes. Nas outras plantas são assim. Nas orquídeas, a orquídea possui apenas raízes primárias, apenas raízes secundárias, desculpa, tá? As árvores, as outras plantas, têm raízes primárias, de onde bifurcam outras raízes. As orquídeas têm raízes secundárias. Aí, o que seria isso, Márcia? Raiz secundária. É isso aqui, ó. É uma raiz única, de onde ela vai sair do rizoma, ela vai sair do pseudobulbo novo aqui e vai crescer. Quando essa raiz aqui, ela queima essa ponteira, o que acontece? Ah, eu perdi minha raiz? Não, ela bifurca, ela pode bifurcar. Dessa raiz, nascer outra raiz aqui, outra raizinha do outro lado, porque essa parte onde queimou, infelizmente, ela não vai continuar o seu crescimento. Ela parou aqui porque a ponteira queimou.
Então, ela bifurca. Então, as orquídeas, elas têm raiz, elas têm um enraizamento secundário, onde a sua raiz é única, ela pode bifurcar, diferente das outras plantas que têm raízes primárias. Essas ponteiras aqui, quando elas queimam, aí pode acontecer a bifurcação. Ah, mas o que eu faço para mim ter raízes assim? Um enraizamento bonitinho assim. Como que eu cuido? O cuidado na hora das aplicações de defensivos químicos. Se tiver no vaso, cuidado com o encharcamento, porque o encharcamento, quando a planta está no vaso, se você não tiver um substrato com uma boa drenagem, o que vai acontecer? O substrato vai ficar mais tempo úmido, mais tempo molhado. Com esse tempo que ele fica molhado, encharcado o substrato, acontece o apodrecimento das raízes. O que mais pode levar à perda das ponteiras, a estragar as raízes? As lesmas, que agora na chuva, nessa época de chuva, estraga bastante. As lesmas detonam as raízes das nossas orquídeas. Tem vários bichinhos, tem lesmas, tem os caracóis, tem os caramujos, né? As lesmas. Excesso de umidade, tudo isso faz com que as raízes apodreçam. Porque a raiz, pessoal, da principal forma por onde a planta se alimenta. É através da raiz que ela se alimenta. Aqui, nesse velame, aqui isso aqui chama velame, essa parte branca, é onde acontece, é como se fosse uma esponja. Esse velame é como se fosse uma esponja, onde quando você enche a esponja, ela fica cheia de água, não é? Se você pegar isso aqui e espremer, você vai ver que sai água. Então, ele funciona como uma esponja. Aqui é a reserva de água, de nutrientes, da adubação que você coloca, que você aplica na sua planta, fica aqui. E a planta, aí lá dentro tem a raiz, que parece um fiozinho de cabelo, onde a planta a raiz vai absorver os nutrientes e vai alimentar a sua planta. Aqui atrás também da folha, ó, nós temos os estômatos, que são micro aberturas que a planta se alimenta também. Quando eu fui falar essa palavra pela primeira vez, estômatos, eu achava ela muito estranha, porque eu queria falar estômago, e não é estômago, né? São os estômatos que estão aqui, onde a planta também se alimenta, mas ela se alimenta principalmente pela raiz. Então, a função da raiz é de fixação, onde você coloca ela, seja numa madeira, como está aqui, seja no vaso com substrato, a função dela é de fixar a planta ali, onde ela esteja, e de alimentar a planta. Alimentar, nutrir, a planta ficar linda e saudável. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, um pouquinho sobre as raízes, sobre a importância das raízes e o cuidado que nós temos que ter com as raízes das nossas belezuras. Algumas pessoas falam, Márcia, minha planta está desidratada. O que está acontecendo? Eu falo, colega, amiga, olha as raízes, dá uma olhada nas raízes primeiro, vamos ver as condições que estão as raízes que está dentro desse vaso. Porque se está na madeira, assim, é fácil você perceber as condições que estão as raízes. Mas se as raízes estão no vaso, as raízes que abaixam, que penetram o substrato, não tem como você ver a condição que estão as raízes. Então, muitas plantas se desidratam por conta de que seu enraizamento não está bom, que ela perdeu as raízes. Isso tem N motivos de perdas de raízes. Substrato encharcado, substrato ácido, os bichinhos que comem as raízes, tem inúmeros fatores que acontecem ao longo do seu cultivo que faz você perder o enraizamento da sua planta. Certinho, pessoal? Então, este era o tema do nosso vídeo de hoje, o enraizamento das nossas plantas, a importância de se tentar ter raízes saudáveis, raízes bonitas, raízes fortes, para que a sua planta fique forte, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje, do nosso tema do nosso vídeo de hoje.
Fiquem com Deus. Ah, pessoal, curtem os nossos vídeos, comentem, compartilhem se achar que o conteúdo é necessário, que venha somar com o conteúdo do seu amigo, da sua amiga que cultiva aí e que ainda está iniciando neste cultivo, que o início é tão difícil, tão complicado, não é mesmo? Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau pra vocês.